Agora a gente vai falar sobre vetores e valores característicos. Eu vou apresentar duas aplicações aqui para vocês, né? Falar um pouquinho sobre aplicações desses conceitos. Bom, os sistemas que a gente vai ver são, o primeiro é um EDO de condição inicial, EDO, equações diferenciais lineares ordinárias de primeira ordem, condição inicial, e o segundo são curvas de nível de funções quadráticas, tá? Começando ali com EDOs lineares, né? Eu vou ilustrar isso já num exemplo. Então, considere o seguinte sistema, né? Vamos pegar aqui um sistema, esse sistema poderia ser aumentado ali para mais equações, mas basicamente é um sistema onde você tem n incógnitas e n equações. N y's, né? E n equações. Aqui dois y, y1 e y2, e duas equações são um sistema linear, porque não tem nenhum termo quadrático aqui associado, nenhuma multiplicação entre esses y's e sua derivada. E a condição inicial aqui, o y1 é 0,8, o y1 da condição inicial é 0,8, o y2 da condição inicial é 0,6. E aqui está o sistema colocado, tá ok? Bom, esse sistema pode ser reescrito na sua forma matricial da seguinte forma. Eu posso colocar o dy aqui, essa primeira parte, né? Dessa forma, tudo bem? Derivada do vetor y. E eu posso reescrever toda essa multiplicação aqui na forma matricial. Observe que se você reabra de menos 0,1 vezes y1 e 0,1 vezes y2, você vai cair na primeira equação do sistema, né? E assim para a segunda equação. Mas eu posso escrever isso daqui da forma matricial. E aí eu vou ter aqui, né? Eu vou ter aqui uma matriz A, certo? E eu vou ter aqui um vetor y, beleza? Então, matricialmente, ou vetorialmente, eu fico com o vetor y dt igual a vezes y, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou decompor A em vetores e valores característicos, acreditando que essa decomposição exista, tá? Isso só vale se essa decomposição existir. Você vai ter d lambda d a menos 1 vezes y. Multiplicando por d a menos 1 pela esquerda, eu vou multiplicar tudo aqui por d a menos 1, d a menos 1 aqui, e d a menos 1 aqui, né? E o que vai acontecer é isto daqui vai se tornar a identidade, beleza? E é um da matemática vetorial, ele some, de certa forma. E o d a menos 1 vai estar aqui, né? E aí, como consequência, o d a menos 1 pode entrar aqui dentro da diferencial, né? Porque eu vou derivar um vetor ou derivar fazer uma matriz multiplicando a derivada do vetor ou a derivada da matriz multiplicando o vetor é a mesma coisa. E eu fico com essa forma, derivada em relação ao tempo da matriz de vetores característicos vezes y, igual a lambda vezes d a menos 1, né, vezes y. Tá ok? O que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse d a menos 1 vezes y de outra variável, porque isso vai me resultar num sistema de equações ali onde os lambdas, como a matriz lambda é diagonal, isso simplifica a forma de eu escrever esse sistema. Tá ok? Então, eu vou definir o vetor z como d a menos 1 vezes y. E aí, o que acontece? Aquela equação anterior fica dz dt igual a lambda vezes z. Por que isso é interessante? Porque o lambda é diagonal. Como o lambda é diagonal, o lambda ali naquele exemplo, lambda 1, lambda 2, você tem dessa forma. Quando você reabre ali aquele sistema, né? Quando você reabre aquele sistema, você pode reescrever o sistema nessa forma. Então, a primeira equação associada ao z1, que é essa variável modificada, só envolve o z1. A segunda equação associada ao z2 só envolve o z2. E aí, essas variáveis podem ser separadas e integradas, e aí você cai em soluções analíticas. O z1 é o z1 zero vezes exponencial de lambda 1t. O z2 é o z2 zero vezes exponencial de lambda 2t. E aí você pode calcular o z. Depois que você calcula o z, você pode recuperar a sua variável original y, porque você sabe que d a menos 1 vezes y é igual a z, ou seja, o y é igual a d vezes z. Tá ok? Bom, então vou colocar aqui o exemplo. No exemplo, calcule y para o tempo de 3 segundos. A gente tem aquele nosso sisteminha ali, tá ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e decompor a matriz A, eu vou usar a função spec do Scilab para fazer a decomposição e eu obtenho vetores e valores característicos. Uso a função inversa da matriz para obter o d a menos 1. Tudo bem? Aí eu tenho o y na condição inicial.
eu vou obter o z na condição inicial. Como que eu faço isso? Simplesmente eu sei que o z é d menos 1 vezes y, isso vale para qualquer variável z, qualquer variável y. Eu vou pegar o y ali da condição inicial, vou pegar o d a menos 1, vou multiplicar e vou obter o z da condição inicial. E aí eu posso calcular o z para tempo final de 3 segundos, que é o que o problema pede. Então, calculo o z para tempo de 3 segundos, substituo ali na minha expressão e eu vou obter esse z. Esses valores aqui são os z's iniciais, que eu calculei ali na parte anterior, e esses aqui são os lambdas, valores característicos da matriz. Eu obtive o z. Depois de ter o z, no tempo de 3 segundos, eu posso recuperar o y no tempo de 3 segundos. Né? O y é igual a d vezes z, e aí eu faço a multiplicação de d vezes z, eu vou obter o y ali associado. Então eu resolvi esse problema é o primeiro exemplo de aplicação. Bom, curvas de nível de função quadrática. Isso aparece para a gente em uma série de áreas, a parte de otimização, a parte de análises estatísticas. São muito frequentes o uso da análise das direções características, analisando-se funções que são aproximações quadráticas. Né? A gente vai ver aqui para funções quadráticas exatas, mas as aplicações desse assunto são diversas. Ok? Bom, então curva de nível de função quadrática. Qualquer função quadrática, eu vou colocar aqui como duas variáveis, né? O conceito vale para mais variáveis, é claro, mas eu vou ilustrar aqui para duas variáveis quando a gente obtém elipses que eu consigo desenhar. Tá? Mas as formas elípticas para funções de mais variáveis também valem. A gente vai ver um exemplozinho de aplicação, mas é claro, sem desenhar. Bom, qualquer função quadrática de duas variáveis pode ser escrita dessa forma aqui. C1, um termo constante, mais C2 vezes x menos x1 asterisco. O x1 asterisco e x2 asterisco são o ponto de mínimo se a função for convexa ou de máximo se a função for côncava. Eu vou tratar aqui como ponto de mínimo. Eu vou falar da função como se ela fosse uma função de ponto de mínimo, né? Mas isso vale aí quando a matriz você tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, você teria formas análogas aqui, mas eu vou falar da função como caracterizando um mínimo. Né? Bom, então a gente tem ali C2 vezes x menos x, o ponto ótimo da função, C3 vezes x2 menos o ponto ótimo da função ao quadrado, e C4 vezes x1 menos o x1 ótimo vezes x2 menos x2 ótimo. Qualquer função quadrática pode ser escrita dessa forma, tá ok? Então x asterisco é o ponto ótimo. Bom, eu vou deixar para que vocês completem a seguinte prova. Né? O C1 é a função no ponto ótimo. O C2 é meio da derivada segunda da função em relação a x1 aplicada no ponto ótimo. O C3 é meio da derivada segunda da função em relação a x2 aplicada no ponto ótimo. O C4 é a derivada segunda da função em relação a x1 em relação a x2. Tá ok? Então completem a prova e basicamente a ideia é você pega a função, por exemplo, aplica em x1 e x2, você vai obter que o C1 é a função no ponto ótimo. Pega a função, deriva duas vezes em relação a x1, aplica no ponto ótimo, você vai obter o C2. Aí assim você vai fazendo para o C3 e para o C4. Deixo para vocês mostrarem essa prova. Bom, então eu posso reescrever aquela equação dessa forma. Né? Aqui eu vou ter o termo independente que é o C1, aqui eu vou ter o C2, eu vou substituir lá pela derivada, o C3 eu vou substituir pela outra derivada, o C4 eu vou substituir pela derivada. Tá ok? Bom, eu posso reescrever isso matricialmente, né, nessa forma que eu já vou até mostrar a forma final que está aqui, né, mas você pode reescrever isso dessa forma. F de x igual a f de x do ponto ótimo, meio do x menos o x do ponto ótimo ali transposto. A matriz hessiana, que é essa matriz de derivada segunda, e o x menos o x do ponto ótimo. Tudo bem? Que é essa forma aqui que está aqui embaixo. Tá ok? Observa que eu deixo para vocês provarem também que quando vocês pegam essa multiplicação matricial e abrem ela, vocês caem aqui na equação de cima. Tudo bem? Então, fazendo ali a multiplicação de linha por coluna e depois reabrindo, você vai cair ali na equação de cima. Tá ok? Então, a gente tem essa formulação aqui válida. Bom,
A ideia então é a seguinte: eu vou pegar H e vou decompor em valores e vetores característicos. Nota o seguinte: H é simétrica. A derivada em relação a x1, x2 é a derivada em relação a x2, x1. É a derivada segunda. Então, se H é simétrica, D é ortogonal. Tudo bem? Os vetores de D ali são ortogonais entre si, com norma unitária. E aí, uma matriz simétrica tem vetores e valores característicos que compõem uma base ortogonal, é, e a sua transposta é igual à sua inversa, né? E aí a decomposição de H fica D lambda D transposto. Tudo bem? Essa fica a decomposição de H. Tá bom? Então eu vou substituir o H por essa por aqui, pela sua decomposição em valores e vetores característicos. D lambda D transposto. Tá ok? Ok. Então, definindo kappa como f de x menos f de x do ponto ótimo, e a variável z como sendo d transposto vezes x menos o x no ponto ótimo, a gente vai ter a nossa equação lá original, e aqui a gente vai ter kappa, né? E aqui a gente vai ter o z transposto, isso daqui vai se tornar o z transposto, e isso daqui vai se tornar o z, ok? Então a equação fica, né? Kappa igual a meio de z transposto lambda z, tá ok? Como lambda é diagonal, o resultado daqui vai dar uma elipses não inclinadas em z, nesta variável z. E aí por isso a gente redefiniu ela, né? Então, quando a gente retrabalha ali mostrando a expressão, ok, então a gente pode recalcular a expressão dessa forma, né? 1 igual a lambda 1, duas vezes capas é 1, mais lambda 2, duas vezes capas é 2 ali, Z1 Z2 ao quadrado. Então, a gente consegue relacionar lambda 1 e lambda 2 aos raios das elipses, porque se a gente imagina que eu vou escrever o raio 1 como raiz de 2 capas sobre lambda 1, raio 2 como raiz de 2 capas lambda 2, eu posso escrever aquela equação lá na forma de uma equação de elipse, onde R1 é o raio da elipse na direção Z1 e R2 o raio da elipse na direção Z2. Tá ok? Então, isso aqui é a equação de uma elipse. Bom, então, considere o seguinte exemplo, né? X asterisco igual a 1,3 no x1 e 2,1 em x2, né? A função do ponto ótimo ali é 1,1. A hessiana está aqui dada. Pede-se para que se calcule a curva de nível para 1,2, né? Função de 1,2. Então, primeiramente, a gente vai pegar a hessiana e decompor. Eu vou usar a função spec do Scilab aqui para fazer a conta. Ele vai me dar os vetores característicos e os valores característicos. Ok, aí eu vou obter a variação da função, kappa igual a f menos f do ponto ótimo, vai dar 1,2 menos 1,1, 0,1 ali. Com isso eu posso calcular os raios das elipses. Então, raio 1, duas vezes kappa lambda 1 eu já tinha lá dos valores característicos. E o raio 2, a mesma coisa ali, eu vou ter o raio em Z1, o raio em Z2. E por fim eu posso calcular a elipse. Como? Aqui uma forma você pode tomar um número de pontos, por exemplo, 100, ou seja, você vai desenhar uma elipse com 100 pontos. Claro, você vai fazer isso via programação. Toma ângulos que n pontos de ângulos, variando entre 0 e 2π. Então 100 pontos, por exemplo, entre ângulos de 0 e 2π. Para cada um desses ângulos, né, para cada alfa i desses ângulos, eu vou obter o Z1i e o Z2i. O i aqui marcando um ponto da elipse, né? E aí eu recupero no eixo original x1i e x2i. Então, eu posso usar coordenadas polares ali, usar o Z1i R1 vezes o cosseno de alfa, Z2i R2 vezes o seno de alfa. Simplesmente estou usando coordenadas polares ali de raio e ângulo para obter os z's que são eixos não inclinados da elipse. Olhando a definição do que é o z e o x, né, então d transposto x menos x do ponto ótimo é o z. Então eu consigo isolar aqui o x, né, multiplico pela matriz D, que aqui vai dar o D vezes o D transposto vai dar inverso, e aqui vai aparecer um D. Né? E aí fica x do ponto ótimo mais D vezes Z. E eu vou fazer essa operação para todos os, digamos, 100 pontos que foram gerados ali, que vão compor a elipse. O resultado, por exemplo, seria uma elipse desse tipo. Então, os eixos x1 e x2 aqui colocados, né?
E a elipse aqui, que em Z é não inclinada. Então, observe que quando eu multiplicar pelos vetores característicos, é como se você estivesse rotacionando o eixo, né? E ao diminuir do ponto alto, você está transladando. Então, nas coordenadas Z, Z1 e Z2, é uma elipse não inclinada. Os raios ali dessa elipse são proporcionais ao inverso da raiz quadrada do valor característico. Tudo bem? Então, a gente conseguiu mostrar essa relação nesse exemplo. Ok. É, o exemplo findou, eu gostaria de chamar a atenção a algumas questões. Note que, por exemplo, você pode analisar quais direções a função mais varia e ordenar essas direções. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, isso é uma curva de nível. Então, para eu atingir determinado valor da função objetivo, eu precisei andar um pouquinho em Z2 e eu precisei andar muito mais em Z1 nesse exemplo. Tá, okay? Então, nesse sentido, a variável, a direção Z2 aqui é uma direção de maior sensibilidade da função. Tudo bem? Bom, observe que se o raio em Z1 tender a infinito, a elipse vai se esticando gradativamente até o ponto, por exemplo, em que ela ficam linhas paralelas, né? Então, ao variar a direção Z1, você não muda a função, ele só vai mudar a função se você variar a direção Z2, ela é a única que importa nessa situação, tudo bem? Uma questão típica é você reduzir as direções de busca, muitas vezes, as direções que você quer analisar, a direções que compõem 99% da soma total dos valores característicos. Eu vou mostrar um exemplo de como isso funciona. Okay. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui essa matriz hessiana. Tá? Eu quero determinar as direções principais que concentram, eu vou chamar de 90%, 99% da informação. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu vou considerar as direções principais que compõem do total da soma dos valores característicos em absoluto, que compõem 99% da soma. Okay? Então, decompondo a hessiana ali, a gente vai ter essa formulação. Aqui eu tenho, naquele exemplo, usando a função spec, eu tenho o d e o lambda. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou ordenar os valores característicos do maior para o menor, então o maior valor característico é 0,8, o segundo maior é 0,3, o outro é 0,2, o outro é 0,05 e o outro é 1. E eu vou querer saber, fazendo uma soma cumulativa aqui, de cima para baixo, quando que eu componho 99% do total. Então eu quero saber quem é o K aqui, que eu paro, que eu completo já 99% da soma total. Então, por exemplo, aqui eu tenho o lambda, o valor do lambda ali que veio da tabela anterior, e aqui eu tenho a soma dos lambdas e depois a soma deles pela soma total. Tá, okay? Então, por exemplo, é, é, aqui o valor do lambda, né? Que a gente tem aqui na história. Então, 0,8. 0,8 somado com 0,3 dá 1,1. Somado com 0,2 vai dar 1,3. Somado com 0,05, 1,35. Somado com 0,01, 1,36. Tá ok? Beleza. Então, eu tenho 1,36 de soma total dos valores característicos ali. Então, se eu pego agora 0,8 e divido por 1,36, eu vou ter 0,58. Se eu pego 1,1 e divido por 1,36, eu vou ter 0,80. 1,3 dividido por 1,36, 95. 1,35 por 1,36, eu vou ter 0,99. Aqui eu já posso parar, porque isso aqui, a soma desses valores característicos, os 4 primeiros valores característicos, já compõe 99% da informação, né? Então eu posso abandonar a última direção. É como se a direção associada ao lambda 5 não trouxesse uma variação significativa na função dentro do critério que eu coloquei ali. Okay? Então eu poderia compor a minha função de forma simplificada, considerando apenas as principais direções de busca. Então, ao invés de ter uma matriz de 5 por 5, que é a matriz D, eu vou chamar uma D asterisco, que vai ser uma matriz de 5 linhas por 4 colunas, porque eu abandonei o último vetor. E a matriz lambda vai ser uma matriz de 4 por 4. Tá, ok? Eu chamei atenção a funções quadráticas, como se fossem funções de mínimo, elas, as curvas de nível que eu defini como elipses, né? Vocês podem encontrar eventualmente como hipérboles e depender do tipo de problema que você está tratando, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, eu quis apenas chamar a atenção ali numa minimização clássica de função, tá ok? Bom, então o que eu tinha para colocar para vocês desses assuntos é isso.
Obrigado.